E às vezes quando você faz isso e funciona, quando você precisa mentir para ser contratado, provavelmente depois de contratado você começar a enxergar algumas coisas e você não vai talvez se adaptar àquele trabalho, você pode começar a ver que aquilo realmente não era para você. Se você precisou mentir para você ser aprovado, talvez não era para você ter passado nessa entrevista, né? Então, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Descompressão. Esse quadro aqui no canal do Carreira Sem Frescuras, onde eu e o Gustavo conversamos um pouco sobre carreira, mas de uma forma mais descontraída, falando sobre todos os perrengues que a gente passa na nossa vida profissional, principalmente nesse estágio onde a gente está construindo uma carreira global, uma carreira internacional. O Gustavo nos Estados Unidos, em Boston, e eu aqui na Alemanha, em Stuttgart. Então, sem mais delongas, já vou chamar o Gustavo para vir comigo aqui, porque hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre algumas coisas bem interessantes para vocês que aconteceu nessas últimas semanas com a gente aqui. Fala, Gustavo, tudo bem? Fala, Felipe. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio. E aí, cara, como é que foi essa semana? Né, eu só ia comentar sobre a sua animação, né? Fala, pessoal, bem-vindos a mais Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio! Por favor, energia lá em cima, cara. Aê! Beleza? Cara, minha semana foi boa. Vou confessar para você que agora aqui tá clima MIT. Tranquilo, não precisei me desgastar muito. Caralho, não precisei trabalhar muito, consegui dormir tranquilo, de boa. A semana foi massa. 1 minuto de vídeo, o cara já me esculacha, velho. Acabou de começar. Sacanagem. Não, falando sério, minha semana foi bem tranquila assim, porque as demandas que eu tinha que entregar no início do ano, por conta. Você sabe que a gente aqui trabalha de uma forma, tipo, ó, as demandas aumentam sazonalmente, né? Quase e no início cíclico, do né? ano, no primeiro. Exato, no primeiro trimestre do ano, é o momento mais crítico para a gente aqui, né? O fechamento do ano passado é o início de planejamento dos próximos anos, então acaba sendo bem complicado, mas passou essa fase, então já deu uma acalmada, e num tempo relativamente perfeito aqui, vou botar perfeito entre aspas, porque agora, Primavera? de fato, entrou a primavera, então essa semana foi uma semana que foi a semana inteira com sol, não que a temperatura estivesse alta, né? A gente teve sol a semana inteira, mas entre os 20, 17, 20 graus, e eu acho que daqui para frente o tempo vai melhorar, eu já estou dentro de casa sem roupa de frio, então isso já é um bom sinal. E você sabe que nesses países do norte, assim, né, quando o tempo começa a esquentar, as pessoas automaticamente passam a ser mais simpáticas e solícitas, né? Então agora vai vir um tempo muito bom de colaboração no trabalho, de pessoas com bom humor. Então é um tempo que eu gosto bastante aqui na Europa. Não, mas assim, estar 17 graus agora é verão. A galera sai de casa verão. de short. Né? Porque aqui em Boston, e assim, né, todo mundo diz, eu moro em Boston, mas na verdade a gente não mora em Boston. Eu tô morando em Cambridge, que é do outro lado do rio. É como se eu morasse em São Bernardo e dissesse que eu morasse em São Paulo. Então, para todos os efeitos, Boston. Aqui em Boston tem o rio, né, o rio que corta a cidade, que é uma cidade litorânea. E o que mais acontece é, quando sai uma fresta de sol, a galera vai correr. E principalmente agora, né, que tem a famosa maratona de Boston, que vai ser inclusive amanhã, aí você vê galera que viaja, tipo, eu fui pra academia hoje cedo, o final de semana a academia do outro lado do campus, então eu estou indo pra academia, tá, pessoal? Só deixando bem claro. E tinha pessoas, eu acho que eu passei por uns 6 grupos, de uns 15 cada, do Japão. A galera viaja de avião só para ir para a maratona de Boston, né? Então, e todo mundo de shortinho e camisa regata fazendo 8 graus. Então, assim, só porque tava sol. A galera se adapta muito bem a essa mudança térmica, porque se eles estivessem ou no Rio ou em Recife, já tava todo mundo derretido e falecido no chão. Né? Mas quem sou eu para criticar? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Então você está vendo várias pessoas aí treinando, pessoas vindo de outros países, de outras regiões, para essa maratona de Boston, que no caso vai ser amanhã, da gravação desse vídeo, tá, pessoal? Não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas em momento algum te deu uma vontade de participar dessa maratona? Mas eu vou participar. Ah, vai participar? Eu vou participar.
Então me conta porque aí um pouco mais sobre. tem uma tradição aqui também, em Boston, que é você ficar tomando uma, vendo a galera correr. Então, Ah, assim, eu vou estar fazendo essa parte, né? Eu não vou estar eu não vou estar correndo, porque eu não dei na cara da minha mãe ai, de ai. correr. Eu não consigo correr pro banheiro, quanto mais 42 quilômetros. Então, não estou nesse nível fitness ainda. Falta talvez algumas décadas. Vamos passar esse desafio que a gente está fazendo fitness agora, né? E quem sabe a gente não se programa para o ano que vem fazer Exato, essa exato. maratona. E a gente vai começar devagar, né? Ah, um 5K, talvez um 10K. 10K, 15K, Pô, até é, os 45, né? Beleza. Vamos fazer é. um desafio, vamos fazer um desafio público aqui. Quem sabe a gente não vai vamos ver, Maratona de Boston 2026? 2026. Pode ser, ó. Pô, 2 anos pô, para treinar. Cara, isso é tá. muito tempo. Não parece, mas tudo bem. Vamos. Tá, beleza, fechado. Vamos tá Boa. na maratona 2026. Mas agora, fora isso, o que que tem acontecido aí no seu. Cara, essa semana foi interessante, né? Quem acompanha já alguns descompressões passados, sabe que eu tava nessa pilha de aplicar para monitorias aqui no MIT. Apliquei para algumas, mas também rolou um programa aqui chamado Career Peer, né? Career de carreira, peer de colega no sentido de colega de trabalho. E o Career Peer nada mais é do que o Carreira Sem Frescuras versão MBA. Entendi. Então, tanto que na minha aplicação, o por que você quer fazer esse programa? Tava lá. Eu botei só o link do Carreira Sem Frescuras, eu nem respondi. Por isso aqui, ó. Eu faço isso aqui. E a entrevista foi interessante, né? Porque a gente aqui no Carreira, a gente passa dica de entrevista, a gente passa dica de currículo, de LinkedIn e afins, e muita gente acha que é, talvez, hipocrisia nossa, porque a gente não está aplicando para lugares. Mas isso não quer dizer que a gente não participe de entrevistas, né? Toda vez que alguém chama para uma conversa no LinkedIn, mesmo quando eu estava no Google, eu participava da entrevista até para entender o que é que está sendo cobrado, como é o pace das perguntas e afins. E essa eu preciso compartilhar, porque eu respondi uma pergunta que ela fez que deu para ver na reação da pessoa que ela ficou impactada. Ela, porra, cacete, que Mandei bem. resposta foi essa? Ela realmente, ela ficou. Ai, ai. Aí ela disse, talvez a melhor resposta que eu já escutei. Eu disse, para. Se você quiser saber mais sobre carreira, entra aqui no @carreira sem É, frescuras e a gente o te meu, ensina. o meu CPF é esse, tá? Se quiser contratar, tá? É só usar esse número. Porque ela basicamente perguntou, né? É, o que torna um bom career peer, o que faz uma pessoa ser um bom career peer, e por que você seria essa pessoa. E eu comentei que, embora todo mundo tenha suas experiências, a experiência que eu tive, não necessariamente colocando em CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, vai ser a mesma experiência que o Felipe vai ter. Então, experiências em si, elas não traduzem de uma pessoa para outra. Mas o que torna um mentor um bom mentor é saber destilar da história, tornar essa história um princípio que se aplica a todo e qualquer cenário. E é esse princípio que é ensinado para as outras pessoas, para que elas tirem dele as suas próprias experiências, né? E se criem justamente esse rapport com o princípio, e não com a experiência, com o que passou com uma pessoa específica. E é nisso que a gente tenta fazer no Carreira Sem Frescuras, é isso que a gente sempre tenta trazer das histórias da Alemanha do Felipe, das minhas histórias aqui, o que dá para ser aprendido disso e como isso se traduz para uma experiência que uma pessoa consegue ter no Brasil, por exemplo. Aí ela. Porra! Pode fechar o vídeo aqui, ó, já. Tá bom por Que? aqui já. Ela olhou assim, aí quando ela deu uma risinha, assim,
que resposta incrível. Aí eu disse, tá, eu acho que eu vou conseguir passar nessa entrevista daqui. Ai, ai. Eu acho que ela poderia perguntar isso pra mim sobre você. Falar assim, Felipe, o Gustavo realmente é um bom par, né? Quando a gente fala sobre carreira. E aí eu não sei como que seria a avaliação dela dependendo da minha resposta. Mas, mas cara, essa resposta. Psicotécnico não tem, não. Eles não Né? perguntaram psicotécnico. Ai, ai. Mas essa resposta foi realmente muito boa, porque, querendo ou não, é exatamente o que a gente faz e o que a gente acabou desenvolvendo quando a gente montou a nossa mentoria, por exemplo, do Sonhar do Emprego Novo. A nossa mentoria do Sonhar do Emprego Novo nada mais foi do que as nossas experiências, a gente debateu bastante sobre elas, a gente conseguiu entender em cada fase, em cada cenário de preparação para a gente ser aprovado nos trabalhos que a gente foi aprovado. O que a gente fez que deu resultado, a gente começou a padronizar aquelas atividades e começou a ver que elas aplicadas em qualquer outro tipo de cenário elas funcionariam. Tanto é que funcionaram para mim, funcionaram para você e funcionaram para dezenas de outras pessoas que também fizeram a mentoria com a gente. Então a gente padronizou, tirou, né, os aprendizados daquela experiência, padronizou aquilo e começou a compartilhar aquele com as outras pessoas, que elas também alcançassem o mesmo resultado. Cara, gostei bastante dessa sua resposta, realmente foi uma resposta muito boa. Exemplo é uma realidade. Acho que é isso que a gente fala quando a gente dá alguma palestra ou então alguma mentoria mesmo, né? Que você não precisa mentir, não é para você mentir na entrevista de emprego, é para você falar a verdade. Então, quando a gente traz algo que a gente realmente fez, que a gente faz, que a gente costuma fazer, que que realmente a gente colocou ali de fato para experimentar e trazer o resultado, isso é muito melhor do que aquele tipo de palavra vazia, ou então aquilo que você decorou para falar, mas que na verdade você só conhece o conceito, você nunca aplicou. É muito mais fácil você defender aquilo que você já fez e você realmente acredita do que você contar alguma coisa treinada dentro de uma entrevista só para você ser aprovado, né? Falar o que você espera que o recrutador queira ouvir. Nem sempre isso funciona. E às vezes quando você faz isso e funciona, quando você precisa mentir para ser contratado, provavelmente depois de contratado você começar a enxergar algumas coisas e você não vai talvez se adaptar àquele trabalho, você pode começar a ver que aquilo realmente não era para você. Se você precisou mentir para você ser aprovado, talvez não era para você ter passado nessa entrevista, né? Então, poxa, muito bacana, Gustavo. Gostei desse aprendizado seu aí. Não, e o que é legal, né, desse programa é que a gente tem que participar dessas coisas do escritório de carreiras daqui, é o CDO, e o que para mim, logo no início do ano, acho que a gente já tinha comentado aqui no Descompressão, é coisas óbvias pra gente, óbvias, que a gente fala no Carreira Sem Frescuras desde o início, que a galera tava falando, e pessoas que, poxa, estão no MBA do MIT, uma galera que já tinha uma carreira profissional bem massa, descobrindo a pólvora. Tipo, coisa vai. Dica que a gente sempre passa aqui, né? Quando você vai se preparar para uma entrevista, você converse com pessoas que estão no local, mas acima de tudo, converse com pessoas que saíram, para você pegar uma opinião sem. Nenhum tipo de viés. Exato, sem nenhum viés. E até mais sincera do que uma pessoa que está lá ainda. Nossa, quando o CDO, né, a galera do CDO falou isso assim, na letra, abre aspas, fecha aspas, o que a gente diz. E a galera, meu Deus do céu, como eu nunca pensei em fazer algo assim. Uau, isso vai mudar tudo. Gente, pelo amor de Deus. Eu fazia isso há 6 anos atrás já, gente. Pelo amor de Deus, não. O que é isso aqui? Quando você fizer o seu currículo, não apenas diga o que você fez, use resultados quantificáveis. A galera, Nossa. gente, como assim? Quantificar o resultado? Ah, gente, não. Calma aí. Tem coisa errada. Mas é aquela máxima, né? Tipo, às vezes o óbvio precisa ser dito, porque por mais que pra gente pareça ser muito óbvio isso, teve uma época que a gente não sabia disso também, né? Sim. E pelo que a gente vê, a maior parte das pessoas que participam de processos seletivos e que estão no mercado de trabalho, pelo menos nesse setor, assim,
desse espectro ali de processos seletivos, elas são muito despreparadas, né? São despreparadas para montar currículo, são despreparadas para fazer networking, são despreparadas para fazer entrevistas de emprego. E Sim. você não precisa, como às vezes as pessoas pensam, né, que, poxa, para ser aprovado no MIT, ou então para conseguir um trabalho, vamos botar numa multinacional, eu preciso fazer alguma coisa, ou então eu preciso de uma estratégia muito diferenciada. Na verdade, não, né? Não existe bala de prata, eu acho que para nada na vida. Existe uma boa preparação, existem algumas boas ferramentas que vão te ajudar nessa boa preparação, mas nada é tão disruptivo assim dessa forma. Como você falou, né? São atitudes simples, são questões simples, né? Que você pode pensar, aplicar e que isso daí vai dar certo, mas para isso você precisa talvez identificar esses pontos que são óbvios, como você falou, né? Exato, exato. Então, beleza, é interessante que a galera achou muito disruptivo o que a gente já tem ensinado há um tempo, mas isso me vem, quando você estava me falando isso, me veio na cabeça o seguinte, eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta antes, mas me fala um pouco como que, deixa eu elaborar melhor essa pergunta. Você está no MIT, né, que é um Certo. dos MBAs mais concorridos, né, e mais renomados do mundo, né? É Ah, realmente muito difícil ou as pessoas acabam, é, sei lá, valorizando muito isso, ou então colocando em um lugar totalmente inalcançável, mas na verdade não é tão diferente quanto as suas fases já de graduação, ou então tão mais difícil do que foi quando você, sei lá, as suas outras experiências de trabalho, como que ter esse período no MIT? É realmente muito fora da curva ou uhum, não? uhum. Cara, eu acho que qualquer resposta que eu dê tem um pouco de viés de amostra, né? Hum, Porque talvez para o Gustavo de hoje não seja difícil, mas para o Gustavo de 3 anos atrás seria. Então, tendo em vista isso, eu não acho que é difícil. entendi. Se você quiser realmente se dedicar, começa a se tornar difícil, mas os próprios professores, eu achei engraçado que ou quando tava a gente uma das matérias que eu tô fazendo agora é de deixa eu ver como é que eu traduzo. Como se fosse finanças normal, né, é gestão de finanças, vamos dizer assim. E quando o professor deu a prova a prova de meio de semestre pra gente fazer, ele disse: "Gente, pode ficar tranquilos que as notas não importam, tá? O que importa é que vocês aprendam". Eu disse: "Puta que pariu, fudeu. Já vai todo mundo se fuder nessa prova então". Mas essa mentalidade é muito a mentalidade do MBA, né? Porque, embora seja um mestrado, ele não é um mestrado de viés acadêmico. Ele é um mestrado de viés profissional. As Entendi. pessoas estão aqui para, obviamente, aprender, mas acima de tudo, para descobrir novas indústrias e trocar de indústria, se for o caso, conhecer pessoas e para a galera que é empreendedor usar isso como um momento de incubação da sua ideia, né? Então, tem matérias que são difíceis. Por exemplo, uma das matérias que eu estou fazendo aqui é Analytics Edge, que é basicamente uma tradução. A gente fala muito, né, no Carreira Sem Frescuras sobre alfabetização tecnológica. É basicamente uma matéria sobre isso, em que ela vai dando todo o conhecimento ao longo do semestre para eventualmente você aprender como machine learning, como a inteligência artificial funciona de verdade. Não de um ponto de vista de um engenheiro de software, porque a gente não é isso, mas de um ponto de vista de um gestor que gerencia engenheiros de software. Entendi. Né? Então, você precisa ter uma certa fluência, mas obviamente você não vai codar, embora a gente tenha coisa de código na matéria. Por exemplo, uma das coisas que a gente está, um dos trabalhos que a gente fez essa semana foi uma simulação de saneamento de um. É que aqui tem condado, né? County é condado, que é um pouco abaixo é um aglomerado de pequenas cidades, do condado X aí da Brenha dos Estados Unidos. E qual era o problema? Você tinha 12 possíveis locais para se fazer não é lixão que fala, como é o nome certo?
Pode ser, mas eu entendi o que você tá Lixão, como falando. se fosse lixão. Seria ou um aterro sanitário, alguma Aterro, coisa. isso. 12 lugares possíveis para se construir um aterro e 37 cidades que deveriam suprir esses aterros. Você tinha um budget limitado, você tinha o número máximo de aterros que você poderia criar, você tem o quanto cada cidade vai gerar de lixo semanalmente, e você tem os custos de trânsito dos caminhões propriamente dito de lixo. Baseado no budget, quais são e quais locais você vai botar esses aterros. Pô, não é um negócio simples de você fazer. É um bagulho que você precisa codar muito bonitinho para isso sair direito. Então, assim, é algo que você provavelmente na empresa você não teria que se preocupar com isso, né? Gestão de call center, por exemplo, uma das outras matérias que eu estou fazendo, introdução a operações. Quando você pensa, o cara, 100 pessoas atendem 250 mil ligações e a espera, né, média de uma pessoa ligando é meia hora. Pô, eu quero reduzir isso para 15 minutos, na cabeça de uma pessoa leiga, pô, provavelmente vou ter que dobrar o número de pessoas. Dobrar o número de pessoas, eu reduzo pela metade a lista de espera. Só que quando você começa a realmente estudar a teoria por trás disso, é uma mudança exponencial. Então, provavelmente você vai precisar contratar mais 7 pessoas e diminuir pela metade a lista de espera. Então, coisas assim, mais no detalhe de gestão, que a gente não precisaria pensar no dia a dia, mas para eu dizer, pô, é muito difícil, não é não. Não é não. Entendi. Difícil é a graduação aqui. Eu, Gustavo, não conseguiria fazer a graduação aqui no MIT. Imagino. Mas o MBA, se você se dedicar, você desenrola. Entendi. Boa. E você tá curtindo então, né? Muito. A gente. É engraçado que você vê as pessoas meio voltando à época da faculdade, né? Assim, a galera nego com 30, 31, 29, casado, 2 filhos, 5 netos, voltando à época da faculdade. Tanto quando a gente estava na Colômbia, uma das atividades a gente fez aquelas festas de busão, né? Que o busão em si é a boate. Você vê a galera bebendo, fazendo coisa que você fazia, geralmente as pessoas fazem quando tem seus 18, 19. Aí você pensa, daqui a uns 10 anos, essa galera vai ser os CEOs das principais empresas do mundo. É. E tá todo mundo aqui loucaço. E isso é muito engraçado. Então, a parte de conhecer as pessoas é incrível, a parte de estímulo acadêmico também supre. Mas, de qualquer forma, é legal para você ter esse momento de break, assim, na carreira, né? Porque quando a gente tá na correria do dia a dia, é muito fácil você querer parar de se desenvolver, né? Sim. Porque você tá ali depois de 12, 13, 14, 15 horas de trabalho em alguns dias, você chega em casa, pô, você quer no máximo pedir uma pizza, assistir um filme e dormir assistindo um filme. Então, é bom pausar e aproveitar o momento de se desenvolver. São 2 anos, querendo ou não, de foco exclusivo na parte acadêmica, né? Em Sim. estudo, né? Em aprimoramento acadêmico, para depois voltar para o trabalho um pouco mais preparado, né? Realmente Sem é dúvida. algo que pouquíssimas pessoas conseguem fazer ao longo da carreira. Depois você já engrena numa posição, numa empresa que você goste, comece a trabalhar para você talvez crescer, né, dentro da empresa, isso Sim. acaba sendo difícil. Até faz sentido, né, saber aquela dúvida, entender um pouco como solucionar aquela dúvida que você tinha, se você realmente faria o MBA, você focava em construir a sua carreira dentro do Google, por exemplo, né? Sim. Que já era, porra, uma empresa multinacional de renome, que acho que muitas pessoas têm sonho realmente de trabalhar ali, e você acabou deixando um cargo importante que você tinha lá para fazer o MBA, porque eu acho que existem essas vantagens, você colocou isso tudo na ponta do lápis, né? Então, pô, legal, cara. É. Bom que você tá curtindo, bom que você tá gostando, que é tudo aquilo que você esperava, né? E que você ficou feliz aí com
com essa mudança. Não é fácil fazer tomar essa decisão, né? Mas pelo menos você tomou essa decisão e eu tô feliz com isso. Muito bom. Não, essa semana foi uma semana de TBT do Carreira e TBT do Google. Né? Teve essa entrevista que foi 100% Carreira, teve um ex-colega do time do Google que está fazendo um curso aqui no MIT, por coincidência, e a gente almoçou. Mas teve encontrado também... bastante gente aí no MIT, né? Cara. É um lugar bom de se encontrar as pessoas. De pessoas famosas a pessoas nem tão famosas assim. Mas teve throwback também do nosso método Bitway, né? O famoso método B2A. B2A. Porque essa semana, né, a gente que já tinha conversado, eu postei lá uma mensagem do LinkedIn que mandaram para mim, semana passada. E foi uma mensagem assim, perfeita, o cara mandou muito bem na mensagem. E como eu sou uma pessoa solícita... dele, né, no LinkedIn. Não, perfeito. Como eu sou uma pessoa solícita, não, vamos bater um papo, bora. Manda aí um invite, a gente conversa. Aí essa semana eu conversei com ele e eu lembrei um pouco de mim. Porque eu sou uma pessoa ansiosa e o contexto essa pessoa, ela hoje tem 23 anos e ela começou a planejar agora o MBA que ela vai fazer daqui a 4 anos. Eu disse, porra, nem eu atingi esse nível de ansiedade. Você fez isso. Eu ia falar, você fez isso também. Porra, você quando saiu da graduação com 20 anos, você já queria fazer e você começou ali com 28. Porra, não moleque, não. Tô te defendendo, cara. Tô te defendendo, tá? O Gustavo aqui não fala com você. Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele ainda era pior, porque ele ficava falando pros outros no almoço, eu vou fazer um MBA. Nossa, eu vou fazer um MBA. Então, ó, fica tranquilo que isso é normal, tá? Cara, eu não sabia que era gatilho pra ti falar isso, mas tudo bem, descobrimos. Não é gatilho, não. Vamos chamar ele de Gabriel, né? O Gabriel, ele já querendo se preocupando, tipo, não, mas eu já vou fazer o GMAT, não sei o quê. Cara, calma, respira. Calma. O GMAT, que é a prova, né, que a gente tem que fazer pro MBA, você tem que fazer, no máximo, 1 ano de antecedência. O que você tem que fazer agora é... Aí eu descrevi o B2A para ele, né? Você sabe onde você quer chegar, você sabe onde você está hoje. Começa de onde você quer chegar e vai dando um passo para trás. O que é preciso? Né? O que é preciso para eu chegar nesse passo? Eu preciso fazer isso. E para fazer isso, o que é que eu preciso? Disso. E para isso, o que é que eu preciso? Daquilo. E é muito simples de você se enrolar nesse planejamento, porque ele já estava preocupado com a prova. Mas a principal parte da preparação para o MBA, algo que ele pode fazer de agora, é focar 100% na carreira, para crescer o máximo possível nesses 2, 3 anos, e eventualmente daqui em 2027, nossa, 17, eu tô velho pra cacete, bicho. 2027, ele finalmente aplicar propriamente dito, para as provas, redações e afins. Né? Então, eu expliquei para ele que foi exatamente, de certa forma, o que eu fiz, né? Eu tinha o que eu queria, eu fiz isso para o Google. Eu queria ir para o Google, eu tinha o interesse de trabalhar para o Google, mas eu sabia que estando na Mercedes ia ser muito difícil eu conseguir isso. Das duas, uma. Ou ia para o MBA e depois para o Google, ou conseguir, de alguma forma, fazer essa transição antes. Então, eu fiz primeiro uma transição lateral, diagonal, na verdade, né, para uma startup, que é um meio termo ali entre automobilística, que é super tradicional, para algo de tecnologia, e de lá para a tecnologia propriamente dita, e uma vez que eu estava lá, para o Google. Então, assim, essa parte do planejamento, a galera, quando a gente fala muito do emprego dos sonhos, de querer um emprego que você sempre sonhou e afins, as pessoas acham que vai acontecer do nada. Não. É muito planejamento para acontecer. Exato. E esse método ele é muito eficaz porque ele te ajuda a ter uma clareza muito, muito grande do que precisa ser feito com ordem e prioridade dentro dessas atividades. Porque o B2A foi como você falou, você vai pegar do ponto onde você quer chegar, vai voltando até o ponto onde você está hoje e você vai determinando quais são as atividades que precisam ser feitas. Então você não somente já vai saber os passos que você precisa dar, mas também a ordem de prioridade deles. E aí você consegue organizar muito bem a sua rotina, a sua agenda, para que você consiga, de uma forma mais
rápido, mais eficiente, mais produtivo chegar onde você quer chegar, né? Alcançar talvez o emprego dos sonhos, ver o momento certo de fazer esse MBA. Então fica muito mais fácil, depois que você já tem um plano feito e criado, você seguir esse plano. E por mais que algumas dúvidas possam acontecer ao longo do caminho, porque isso também é normal, né? Essa ansiedade de querer saber, poxa, quando isso vai acontecer, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Essas dúvidas elas vão acontecer, mas quando você tem um plano montado e vai seguindo esse plano, né? Vai fazendo as atividades de acordo com o plano, essas dúvidas elas vão aparecer, mas elas, quando você pensa na forma racional, elas são sanadas e você continua seguindo até que chegue o momento certo de você alcançar aquilo que você gostaria, né? Então, poxa, legal que você conseguiu ter essa conversa com ele. Eu vi quando você postou nos nossos stories lá no Carreira Sem Frescuras, o texto que ele te mandou de coach call, um texto muito bom. Então, legal que você já conseguiu falar com ele, conseguiu ajudar de certa forma nesse período que ele estava aí de incerteza. E eu tenho certeza que essas dicas que você passou, elas vão fazer bastante diferença para a construção da carreira dele. Muito bom, Gustavo. Parabéns aí, ganhou mais uma estrelinha na sua coroa de ajudar as pessoas, né? Sem pedir nada em troca. Muito bom. É isso aí. Então é isso, cara. Eu acho que por hoje tá ok, né? Falamos bastante. Deixa um pouquinho para a próxima semana, né? Temos uma descomprimida já, né? Dessa semana. Por mais que não tivesse sido tão tensa como as outras já foram, foi uma semana interessante, já compartilhamos bastante coisa legal, já cansei de olhar para você aqui, então acho que tá na hora da gente... É isso aí. Beleza? Então é isso. Beleza. Ficamos por aqui. Olha, vocês, né, que têm vontade de conhecer um pouco mais do nosso trabalho do Carreira Sem Frescuras, é só seguir a gente no Instagram, no TikTok, @Carreira Sem Frescuras. Se você tem vontade de conquistar um emprego melhor, né, um emprego que te pague mais, que te faça bem para a sua saúde mental, o emprego dos seus sonhos, a gente também tem nosso programa de mentoria individual e mentoria em grupo, né, dependendo do que você realmente está precisando no momento. A gente vai deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. E ficamos por aqui até a próxima semana com mais um episódio do Descompressão. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Gabriel, pode encerrar o vídeo. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Fui.